tá, vamos começar um papo na floresta com o professor Dr. Jesus da Silva Paixão. Jesus, vamos começar, eu começo pedindo para que você se apresente. Bom, eu sou Jesus da Silva Paixão, eu sou geólogo de formação, sou doutor em ecologia, sou professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus Alta Floresta, e coordenador do Museu de História Natural de Alta Floresta. Como que tem sido para você essa experiência de quarentena, tudo isso que está acontecendo? Normalidade não existe, né? Então, o que a gente tem feito é adaptar, porque existem algumas atividades e, na verdade, a gente acaba descobrindo algumas outras que podem ser feitas no estilo home office, né? Então, existem coisas que a gente gostaria de estar fazendo, mas não é possível nesse momento. Então, o que a gente percebe é que a gente acaba descobrindo formas de desenvolver atividades que, às vezes, até a gente nem pensava. No caso da docência, existem atividades que é possível a gente fazer, no caso de planejamento, de algumas atividades, que a gente então está fazendo quase que normalmente, né? Então, não é uma coisa normal, mas coisa que a gente tem desenvolvido bastante, digamos, a parte o que normalmente é o mais pega na vida do docente, exatamente aquelas atividades de bastidor, digamos assim, né? Então, essas atividades a gente tem feito quase que normalmente. E na sua vida pessoal, fora do trabalho, alterou muito? Eu acredito que não, né? Eu acho que você tem, no meu caso, eu e minha esposa, a gente tem, digamos, até maior proximidade, né? E aí até na questão das tarefas domésticas e tal, acaba, digamos assim, dando uma reformulada, né? Mas eu acho que não, assim, muito além do que já é. Você tem um trabalho lá no Museu de História Natural. O museu é um ponto de cultura, e é um ponto de cultura que trabalha com cultura científica, né? Que é o foco de vocês. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura científica e a importância da cultura científica neste momento que nós estamos vivendo. A questão da cultura científica, acho que ela se reflete até no conceito de cultura, de uma maneira geral, né? Então, que é uma coisa complexa, uma definição complexa, mas a cultura científica, ela trabalha mais na questão a ideia da gente de popularização da ciência. A gente sabe que o mundo hoje produz muito conhecimento, e essa ciência, ela está sendo aplicada no universo inteiro, certo? Mas, do outro lado, nós temos uma população, nós temos um universo de pessoas que não têm acesso direto a essa, mesmo sabendo que boa parte desse conhecimento está diretamente atingindo essas pessoas. Então, a cultura científica, ela tenta responder essas questões, né? Então, que a gente trabalha basicamente nesses chamados lugares não informais de educação, é fazer o que a gente chama de alfabetização científica. O que seria isso? Seria tentar aproximar o povo, né, de uma maneira geral, do conhecimento científico. Então, num momento como esse, digamos assim, alguns conceitos estão sendo colocados para essa comunidade. Essa comunidade, muita parte dela tem dificuldade de absorver esses conceitos, né? Porque essa parte da sociedade não está inserida relacionada a esses conceitos. Não existe digamos, um conhecimento prévio, né? Então, a gente não é só nesse momento da pandemia. Se eu falar sobre preservação do meio ambiente,
preservação do patrimônio cultural. São coisas que, uma parte da sociedade que já tem uma relação com esse conhecimento, ou seja, que já está nessa cultura científica, já detém essa cultura científica, é tranquilo. Mas para muitos, não. Né? Para a maior parte da população, são conceitos muito distantes. Nesse momento, por exemplo, que a gente fala de pandemia, de necessidade de ficar em casa, para muita gente, isso é uma coisa muito distante. Né? Então, a função da gente, enquanto espaço não formal de educação, é exatamente promover essa aproximação. A gente lida com os resultados dessa produção científica, né, desse conhecimento acumulado no nosso dia a dia, a gente tem acesso a esse tempo, mas a gente não entende o funcionamento disso. E aí, quando eu te pergunto com relação a trazendo essa questão da pandemia, é por conta dessa discussão, né? As pessoas primeiro tem um movimento de não acreditar na possibilidade da doença chegar aqui, em Alta Floresta, ou em outros lugares do país, e uma negação desse processo de conhecimento, e, ao mesmo tempo, existe uma cobrança por resultados imediatos, né? Aí, vide o exemplo da cloroquina, outros, não, aplica porque dá certo, quer dizer, sem entender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tempo necessário que, eu sei que não é essa área, não é a área médica, é claro, mas esse tempo necessário para que a ciência possa chegar aos resultados, né? Que a coisa não pode ser feita de uma hora para outra e que a gente precisa entender isso, porque não adianta, não é uma receita que você experimenta uma vez e no outro dia está aplicando. A grande questão é que todo mundo foi pego de surpresa. Né? Então, não é uma surpresa só da população em geral, mas a própria academia foi surpreendida, certo? Então, aí que entra, de repente, a importância dessa instrução. Né? Então, quem minimamente acompanha sabe que são coisas que você não desenvolve de uma hora para outra. Né? E aí entra a importância do processo de produção de conhecimento, de ciência, e você vai criando história, você vai criando currículo. Né? Então, o que hoje a academia, as universidades, os institutos estão fazendo, já sabe que é difícil você desenvolver alguma coisa de supetão. Mas você sabe que ao longo desse tempo você tem um cabedal de conhecimento, um cabedal de técnicas que estão armazenadas. Né? Então, o desenvolvimento científico, o conhecimento é um processo contínuo. Né? Então, provavelmente, não sei se é a cloroquina ou se alguma outra coisa, pode estar dentro dos armários por aí. Agora, não é simplesmente você chegar no armário da sua casa, pegar um terno que você usou no seu casamento, né, botar uma nova gravata e achar que tá tudo bem. Uma das características principais da ciência é a testabilidade, né? É você fazer testes e obter resultados sempre iguais, né? Existem provavelmente diversos protocolos que podem ser utilizados, só que esses protocolos têm que ser testados novamente, né? E só depois de um certo tempo, um certo número de testes, é que pode ser dito se eles vão funcionar ou se não vão funcionar, né? Então, é isso que está pegando. Então, tá todo mundo desesperado, né? Todo mundo acha que só eu que não aguento mais ficar em casa, né? Quero voltar às minhas atividades. Não, todo mundo está querendo. Agora, tem que fazer isso com responsabilidade. Porque tem hora que me dá uma impressão que a gente entra meio num clima de Copa do Mundo, sabe? Todo mundo é técnico, todo mundo sabe tudo sobre quem deve jogar, quem não deve, onde está, onde não está.
E aí você chamou a atenção para uma coisa importante, que é isso, né? Cada um tem o seu campo de atuação, a sua área de conhecimento, e que é preciso também ter esse cuidado, né? E eu acho que é uma coisa importante também dentro do campo da ciência, esse cuidado de respeitar o que é produzido dentro de outras áreas, né? De outros campos. Né? E aí a gente fazer esse acompanhamento e ter essa responsabilidade. Cada qual no seu quadrado, digamos assim, né? Então, e é isso que eu falo da responsabilidade do meio científico, e aí está sendo cobrado muito, testado, e principalmente a ciência está dando respostas muito interessantes no tempo que ela necessita. Então, está jogando, batendo na cara de um monte de gente que dizia, não há muito tempo atrás, que essa coisa não servia para nada. Tentando aprofundar um pouco dentro do campo da produção científica, essa urgência que todos têm, como que fica essa questão da ética, né? Da bioética, de como que... Será que nós não corremos o risco de ter algumas pessoas mais afoitas que estão extrapolando, será? Já partindo para o teste de determinados compostos químicos e remédios em pessoas antes da hora? Isso corre-se esse risco? Mas sempre digamos, possível, né? Então, essa questão da ética na ciência de uma maneira geral, um dos grandes debates que existe, né? Então, quer queira não, todo mundo, inclusive os cientistas são humanos, né? Então está todo mundo pensando na possibilidade de dar o primeiro passo, o passo mais definitivo, de pegar um Nobel de Química, de Medicina no próximo, né? Então, nesse caso, e especialmente quando você politiza um problema como esse, tem sempre esse problema, né? Essa possibilidade. Então, você ter presidentes aí dando uma de pajé, de doutor, né? Dizendo que tal coisa vai funcionar, que tal coisa vai funcionar. E muitas vezes você vai poder ter pessoas que vão pegar essa ideia e vão fazer os chamados testes de aplicabilidade. E é isso que o grande problema da ciência, do método científico, né, é esse, né? Você chamado teste de hipótese, é que você de repente lança uma hipótese, a hipótese de que existe isso, que isso vai funcionar. De repente, lá pelas tantas, você percebe que a tua hipótese não é bem assim. Tua hipótese não funciona. E aí, o que a gente tem? Dificilmente a gente tem a hombridade dentro da ciência de falar assim, não, a minha hipótese estava errada, não é bem por aí. Né? Então, o medo é exatamente isso, de você pegar lançar a hipótese de que, sei lá, a cloroquina seja a resolução de todos os problemas, vai para o gabinete, vai para a bancada, vai fazer os testes, lá pelas tantas, você percebe que não vai funcionar e você faz o seguinte, você começa a criar artefatos, artimanhas, para que a tua hipótese, a hipótese que vai funcionar, realmente funcione. Né? E aí que entra o problema. Evidentemente, nós estamos falando de meia dúzia de pessoas, nós estamos falando de milhões de pessoas que estão no mundo inteiro correndo atrás de uma solução. Agora, se você, no meio de milhões, você pode ter essa questão da ética, infelizmente, digamos assim, comprometida. É um risco, né? Quer dizer, é um risco que também já existia antes, né? Sim. Não é com relação a esse problema especificamente. Nós estamos falando de uma maneira geral, né? Esse embate, essa disputa. Por isso que existem os comitês de ética, né?
Mas se não precisasse de comitê, se não tivesse esse problema, não precisaria de comitê de ética, que cada vez mais é necessário e mais cobrado. E como que você tem visto, você que é uma pessoa da ciência, né, que dedica sua vida a isso, a estudar, a pesquisar dentro da sua área, meio que uma disputa que é assim, a imprensa, de um lado, falando, do outro lado, meios políticos querendo apresentar soluções imediatas, do outro lado, cientistas, e como que fica as pessoas que não são de nenhuma dessas, mas que têm a sua vida comum nesse meio? Porque assim, é alguém baixando um decreto, porque agora pode, o outro fala, não, agora a ciência não sei o quê, e aí a pessoa começa a acreditar que porque o decreto diz que pode sair, agora já está saindo. Está todo mundo querendo achar uma solução que seja uma solução rápida, solução fácil, uma solução definitiva, né, que agrade todo mundo. Né? Então, e evidentemente, o próprio político fica digamos, num mato sem cachorro, né? Que, por exemplo, eu acho que todo político gostaria, todo gestor gostaria de falar assim, não, agora vamos estar tudo bem, a gente pode voltar, mas e a responsabilidade? Né? Nós estamos fazendo um teste em cima do outro. De repente a gente fala assim, não, está tudo bem, a gente volta. Uma semana depois, acontece como em Nova York, ou acontece como na Itália, ou acontece como na Espanha. Toca um rebu e aí fica todo mundo mais desesperado. Aí fala, não, por que você autorizou? Se você não autoriza, aí passa um mês, passa dois, mas por que a gente não voltou antes? Nesse sentido, é que a gente tem que, o desafio ser com base em avanços científicos, você compila tudo, e aí sim, a partir disso, com base nessa compilação, nessa sistematização de informações, você pode criar, assim como acho que o mundo inteiro está começando a fazer agora, começar essas flexibilizações. Qual que vai ser o momento? A grande pergunta é, a que momento que nós vamos ter segurança para retomar as atividades? Né? Quem é que vai dizer isso? Que fator que vai dizer assim, esse fator é determinante no sentido de dizer, se a gente voltar agora, não vai ter mais problema. E isso, está todo mundo querendo saber quem que vai ser o responsável por dizer isso, né? Vai ser a política, vai ser a ciência, vai ser, sei lá, a religião, sei lá o quê, né? Será que existia uma tabelinha, um gráfico de correlação? Não sei. E isso que está sendo buscado 24 horas por dia. Como que nós aqui em Alta Floresta, aqui na Amazônia Mato-Grossense, como que a gente vai conseguir chegar a esse parâmetro? Porque não dá para a gente pegar como base essa curva, esse gráfico de Nova York, Itália, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que a gente vai dar conta de saber aqui em Alta Floresta, aqui na Amazônia Mato-Grossense, aonde está essa curva e qual é o momento de nós pararmos aqui? Porque necessariamente não é o mesmo momento que vai estar em outro lugar. A pergunta é, o critério usado para São Paulo vai ser o mesmo para Carlinda ou para Alta Floresta? Se não é, qual que é o critério que vai ser usado para São Paulo, para Cuiabá, para Alta Floresta e para Carlinda? O que está sendo feito são essa questão do isolamento e tal, são medidas cautelares, né? Ele é muito melhor você pagar pelo excesso do que pela falta, né? Então, eu vejo mais ou menos assim, é igual você pagar um seguro. A gente paga seguro, paga plano de saúde, para não precisar usar. Aí você para de pagar um mês depois, você adoece e está sem plano de saúde. Aí você fala, mas por que eu não paguei um pouco mais? Eu acho que é mais ou menos isso.
né? Então, a gente está fazendo um esforço, um esforço que o que é mais bacana, que é um esforço, digamos assim, eu vejo uma coisa democrática, né? Então, não é o esforço do grande empresário, não é o esforço do pequeno empresário, do professor, é um esforço de todo mundo. Qual a impressão que você tem? Você acha que a cidade como um todo, não apenas no campo político, os gestores, mas a cidade como um todo, e claro, também os gestores, legislativo, executivo, você acha que nós estamos nos comportando bem, sabendo nos cuidar e cuidar do outro? De uma maneira geral, eu acho que a lição está sendo absorvida. A pessoa, eu acho que tem respeitado. Então, eu acredito que dentro das expectativas, eu acho que sim. Eu acredito, no meu entender, eu acredito que tem tido uma resposta interessante mesmo. Claro que você não vai dizer que 100% absorveu a ideia, né? Mas eu acho que a proporção de quem respeita, né, é bem interessante. Você acha que essa pandemia ela pode ser positiva no sentido de nos alertar e fazer com que a gente tenha um outro tipo de relação para com o mundo? Sei que você não é da Bom, futurologia. com relação a isso, tem muita gente falando. Tem muita gente falando no setor religioso, por exemplo, que é aquele momento que está todo mundo esperando, e provação. Né? Tem ufólogos falando, tem um monte de gente falando coisas, né? A questão, eu vejo, eu já falei outras vezes, eu acredito que a pandemia está servindo, com certeza, para nos fornecer uma série de lições, né? Com certeza, o planeta não vai ser o mesmo pós-pandemia, né? Então, agora, cabe a nós aprender ou não. Então, vai ser um pós-momento, pós-pandemia, de realmente fazer reflexões, por exemplo, sobre economia. Eu acho que a economia do planeta não vai ser mais a mesma por um bom tempo. Não é por causa de 1 ou 2 meses da pandemia, porque tem muitos conceitos que podem ser revistos, né? Talvez a gente não precise ser mais tão estressado em termos de tempo, talvez não precisa tanto dinheiro. O mundo está prevendo uma quebradeira, digamos assim, entre aspas, no próximo ano, em termos de PIB, que muitos economistas diriam que se houvesse uma quebra no PIB do jeito que está se prevendo, o mundo seria simplesmente destruído. De repente, nós vamos ter uma queda nos PIB do mundo por aí, e de repente, depois disso, a gente vai perceber que, apesar dessa quebra, né, o mundo vai continuar. Então, eu acredito que são lições que elas vão estar aí e vai depender da gente absorver essas lições, ensinamentos ou não, para a promoção da nossa felicidade. E aí volta a dizer a questão da importância da cultura científica, da popularização de ciência, da valorização científica, né? Isso tem muita coisa que vai ser difícil de absorver, de engolir, digamos assim. Vai ter gente com mais condições, outra com menos condições. E o ideal seria se toda a sociedade tivesse as mesmas condições de absorver e aprender essas lições. Seja para redes sociais.